Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 11. Sabendo que A e B são números reais, considere a matriz quadrada de ordem 2, A igual a 1 na primeira linha, AB na segunda linha. Item A. Determine todos os valores de A e B para os quais AT vezes A igual a vezes AT, em que AT é a transposta da matriz A. Item B. Para A igual a B igual a 2, sejam K e θ números reais tais que, vale essa igualdade, determine os possíveis valores de tangente de θ. No caso, o Unicamp de vez em quando faz isso. Ele está usando ali a notação, a abreviação do inglês, da língua inglesa, para tangente, ao invés de usar TG, que é a notação mais consolidada nos livros em língua portuguesa. Fica aqui uma ressalva, de que acho que seria um tanto quanto recomendável usar a notação que é mais consolidada nos livros de língua portuguesa, porque, a princípio, um aluno que nunca viu essa notação da língua inglesa não é obrigado a saber, tá? Já fica um conhecimento de inglês muito específico, tá bom? Então, feita essa ressalva, minha opinião, vamos começar aqui pelo item A. O item A é um item bastante mecânico, tá? Bastante braçal. Nós vamos simplesmente abrir os produtos dos dois lados aí e fazer a comparação para impor a igualdade. No caso de transposição de matrizes, linhas viram colunas e vice-versa. Então, transposta da matriz A. 1 vem aqui para a primeira coluna, A e B. Agora, fazem a segunda coluna. Vezes a matriz A. Do outro lado, a ordem contrária. Como o produto entre matrizes não é comutativo, ou seja, não tem obrigação dos produtos de cada lado serem iguais, a pergunta é justamente quando que eles são iguais. Quais valores de A e B fazem isso acontecer? E na multiplicação entre matrizes, a gente percorre a primeira em linhas e a segunda em colunas. Eu tenho o costume de deixar isso bem guiado visualmente. Fazendo uma divisão mesmo aqui da primeira em linhas e a segunda em colunas. Mas aí, faço do modo como você estiver mais acostumado. Então, vamos lá. Linha 1, coluna 1. Você tem que emparelhar, a linha 1 da primeira matriz, coluna 1 da segunda. Então, 1 vezes 1 mais A vezes A. 1 vezes 1 é 1, A vezes A ao quadrado. Linha 1, coluna 2. Vai dar o linha 1, coluna 2 aqui. 1 vezes 1 e A vezes B. 1 mais AB. Linha 2, coluna 1. Então, emparelhando linha 2, coluna 1. 1 vezes 1 é 1, mais B vezes A, que é a mesma coisa que AB. Perceba que aqui, o linha 1, coluna 2 e o linha 2, coluna 1 acabam sendo iguais, portanto, uma matriz simétrica. E linha 2, coluna 2, 1 vezes 1 e mais B vezes B. 1 mais B quadrado. Do outro lado, mesma coisa. Linha 1, coluna 1. 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 é 2. Linha 1, coluna 2. 1 vezes A e 1 vezes B. Vai ficar A mais B. Linha 2, coluna 1. A vezes 1 e B vezes 1. A mais B. Também aqui teremos uma matriz simétrica. E linha 2, coluna 2. A vezes A e B vezes B. A quadrado mais B quadrado.
A partir daqui, para rolar uma igualdade matricial, as duas matrizes têm que ter o mesmo tamanho, né? Porque isso naturalmente está garantido aqui. E entrada por entrada, de cada lado as coisas têm que ser iguais. Então isso aqui se desdobraria num sistema de 4 equações a serem satisfeitas simultaneamente, mas acaba havendo redundâncias aqui. Então vejamos. Comprando linha 1, coluna 1 de cada lado, 1 mais a ao quadrado igual a 2. Ok. Linha 1, coluna 2 de cada lado, 1 mais AB igual a mais B. A hora que você vai para a linha 2, coluna 1 de cada lado, é a mesma igualdade de novo, né? 1 mais AB e do outro lado A mais B. É o reflexo do fato de ambas as matrizes serem simétricas, né? Então a comparação do linha 1, coluna 2 já traz junto a comparação do linha 2, coluna 1. E linha 2, coluna 2 aqui, 1 mais B quadrado igual a A quadrado mais B quadrado. E ainda tem mais uma redundância. Na primeira equação, ficamos com A quadrado igual a 1. Ok. Na última, a hora que você corta um B quadrado de cada lado, você também obtém A ao quadrado igual a 1. Então, redundância, nem vou indicar. E essa segunda equação aqui, já vamos deixar ela engatilhada de uma maneira para avançar ao próximo passo. A ideia é que daqui eu vou obter valores para A, vou querer substituir na outra para obter valores correspondentes para B. Então, para já adiantar essa substituição, para já deixar o B isolado na medida do possível, vamos começar deixando tudo que tem B de um lado, tudo que não tem do outro. Então, eu vou passar esse B para cá subtraindo. Vai ficar AB menos B. Vou passar esse 1 para o outro lado subtraindo. A menos 1. Na de baixo, na hora que eu coloco um B em evidência, aparece o fator A menos 1, que é o mesmo cara que está do outro lado, A menos 1. Ah, professor, eu vou cortar A menos 1 dos dois lados dessa igualdade. Fica na sua. Fica na sua. Vai cortar A menos 1, porcaria nenhuma. Por que não, professor? Cortar alguma coisa, né, dos dois lados, no caso de serem fatores, oficialmente é dividir os dois lados por aquele número. Eu posso fazer isso, em outras palavras, passar o A menos 1 para baixo dividindo, desde que esse cidadão não seja 0. Né? Jamais dividirás por 0. Vai que o A igual a 1 é um caso de interesse na nossa análise. Vai que o A igual a 1 é um dos caras que resolve a linha de cima. E é, né? Caras que é o quadrado que dão que a gente conhece. É o 1 ou menos 1. Melhor ficar na minha então, né, professor? Não passar dividindo. Você tem a certeza que não há perigo daquele número ser 0, ok. Daí não só pode, como deve, fazer o cancelamento para simplificar a expressão. Mas aqui não é o caso que eu estaria jogando solução fora. Como que vai ficar então? Na verdade, o caso do A igual a 1 ele acaba sendo um caso um tanto quanto peculiar. Aqui já é a resposta do item A, inclusive. Se o A for 1, essa igualdade de baixo vai ficar como? Vai ficar B vezes 0 e do outro lado 0 também. B vezes 0 igual a 0. Uma baita de uma verdade. Indiscutível, independente do valor de B. Ou seja, qualquer B real torna essa sentença verdadeira se o A for 1. Isso também pode ser observado, né, se eu não tivesse tentado isolar o B, tivesse deixado do jeito que estava aqui no começo, quando a gente começou a montar o sistema. Se eu coloco A igual a 1, aqui fica 1 mais 1 vezes B, ou seja, 1 mais B. E aqui do outro lado, 1 mais B. Não, realmente, 1 mais B é igual a 1 mais B para qualquer valor de B. Então, apenas confirma isso. Aqui o símbolo do quantificador universal, né? O para todo, para cada, qualquer. Já com A igual a menos 1, bom,
Aí, não sendo o caso do A igual a 1, você poderia cortar, né? Nesse caso sim, o A menos 1 de cada lado, e o B daria 1. Para qualquer A que não seja 1, você pode fazer o corte naquela equação de baixo. Agora, é justamente cuidado de fazer em separado, né? Um caso diferente mesmo, se o A for 1, quando você não pode cortar. Isso aqui é a resposta para o item A. Então você acaba tendo uma infinidade de pares ordenados, né? Um deles é o par menos 1, 1 para A e B. Já quando o A é igual a 1, qualquer B real pode ser colocado e faz aquela igualdade matricial acontecer. Feito o item A, vamos agora para o item B. Lembrando que era perguntado no item B. O item B é independente do item A, tá bom? Porque vai propor outros valores aí para A e B que não são as respostas do item A. Ele fala, para A e B igual a 2, sejam K e θ números reais tais que A vezes cosseno seno, vamos anotar isso aqui, igual a K vezes cosseno seno de novo. Então, substituindo os valores para A e B que ele pediu aqui, no caso, ambos iguais a 2, vamos montar a matriz A nesse caso. A matriz A tinha a primeira linha com 1 e 1, e a segunda linha A e B. No caso, ambos iguais a 2, então ficamos com 1, 1, 2, 2. Isso aqui vezes a matriz coluna cosseno e seno. Do outro lado, K vezes cosseno e seno. De θ. Aqui do lado esquerdo da igualdade, vamos esparramar a multiplicação matricial mais uma vez. Divido a primeira em linhas, a segunda já é uma coluna só. E do outro lado, não chega a ser uma multiplicação entre matrizes, né? Apenas multiplicação por escalar, multiplicar a matriz por número. Então, uma operação até mais simples. Aqui, ó, linha 1, coluna 1, ficamos com 1 vezes cosseno mais 1 vezes seno. E no linha 2, coluna 1, 2 cosseno mais 2 seno. Isso igual a, do outro lado, multiplicação por escalar é multiplicar todas as entradas da matriz pelo número que está ali na frente. Então vai o K multiplicando o cosseno e também o seno. Mais uma vez, a igualdade entre matrizes vai se desdobrar num sistema, no caso aqui é um sistema com duas equações. Bom, agora, o que nós vamos fazer aqui? Há algumas coisinhas, algumas pequenas mudanças de rota que você pode tomar até chegar na resposta. Na verdade, a pergunta dele foi o quê? Possíveis valores para tangente de θ. Desse jeito que ele está perguntando, já dá até algum indício, né? Já denuncia que talvez haja mais do que um valor possível para essa tangente de θ. E no momento eu não tenho a tangente em nenhuma das equações aí.
Vamos já tentar direcionar para o aparecimento da tangente? E é interessante que nesse caso dá uma simplificada violenta aqui nas equações. Bom, é claro que para poder calcular a tangente, a gente tem condição de existência para isso, né? Pensando que tangente é seno sobre cosseno, a tangente não está definida para valores que tornam cosseno igual a zero, tá bom? Que é o π sobre 2 mais k vezes π da vida. Então, para θ diferente de π sobre 2 mais, se eu usar k aqui vai confundir com o k do sistema, né? Então vamos usar, sei lá, n. N inteiro. Isso aqui é equivalente a falar que cosseno de θ é diferente de zero. E também aqui, não é muito preocupante eu tirar esses caras da jogada, porque eles não teriam condição de ser solução do sistema de qualquer jeito. Tá? Vamos analisar esse ponto muito brevemente. Aqui, ó, olha na primeira igualdade. Se o cosseno de θ fosse zero, né, ou seja, se os caras que têm cosseno nulo pudessem ser solução desse sistema, na primeira equação, bom, ia matar aqui o cosseno, né, do outro lado ia ficar zerado também. A primeira equação ia se resumir a falar que seno de θ também daria zero. Mas cosseno nulo e, ao mesmo tempo, para o mesmo arco, o seno também nulo, e que eu vou falar depois para a relação fundamental da trigonometria. Fala que não gosta mais dela, que a gente vai procurar outras coisas inovadoras em trigonometria. Não, né? É impossível o arco ter seno e cosseno simultaneamente nulos. Né? 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado não daria 1. Então, de qualquer modo, os caras que tornam o cosseno nulo já não teriam chance de resolver esse sistema, eles já estão meio que fora da jogada, tá bom? Mas, de qualquer modo, a definição de tangente também exige, né, essa condição de existência. Então, uma coisa tá ajudando a outra aí. Esses caras estão fora da jogada. E a partir disso, se eu não tenho mais a preocupação, então, com o cosseno igual a zero, tá? Se ele não serve para o meu problema, eu vou forçar o aparecimento da tangente como? Bom, se tangente é seno sobre cosseno, eu vou dividir tanto a primeira quanto a segunda igualdade por cosseno de θ. Reforço, sabendo que eu não estou descartando nenhuma solução com isso. Tampouco correndo risco de injetar soluções estranhas do problema que não sejam soluções do problema original. Não que isso aqui seja estritamente necessário. Tá? Eu posso até comentar depois o que seria se eu não fizesse essa divisão agora, porque, lógico, não é a coisa mais óbvia do planeta, né, de se fazer aqui nessa altura do campeonato, mas acaba deixando o problema até algebricamente mais simples, com menos passagens. Tá bom? Vemos o que vai acontecer, mas depois eu comento se você não tivesse pensado isso daqui ali na hora, ficaria impossível de fazer exercício? Não, tá? Ia fazer uma, duas continhas a mais, também não é o fim do mundo. Então vamos lá. A primeira igualdade vai ficar como? Bom, cosseno por cosseno vai ser 1. Seno sobre cosseno é a tangente que me interessa. Usando aqui a notação clássica de língua portuguesa. Do outro lado, k vezes cosseno sobre cosseno vai sobrar o k. Note que isso aqui já deixa bem propício para eu substituir o k da equação de cima para de baixo e já sai na tangente, né? Já sai na incógnita que nos interessa, que é a tangente do θ. Equação de baixo, mesma coisa, ó. 2 vezes cosseno sobre cosseno, 2. Mais 2 vezes seno sobre cosseno, 2 vezes tangente. Do outro lado, k vezes seno sobre cosseno é k vezes tangente. Aqui. Estou batizando de 1 e 2 as igualdades. E vou substituir simplesmente a 1 na 2. Do lado esquerdo da igualdade, na segunda equação ali, eu vou colocar o 2 em evidência.
Perceba que esse 1 mais tangente é justamente o K, né? Só que ao invés de fazer a troca desse cara pelo K, já vai para a incógnita, né, do problema, que é a tangente. Lógico, se eu calcular o K primeiro, depois eu volto aqui na primeira igualdade, substituo e acho a tangente do teto, é equivalente, tá? Mas se a pergunta foi exclusivamente a tangente, já a gente otimizar o processo. Então, do outro lado, o K, 1 mais tangente de θ, vezes tangente de θ. Ok? Então, aqui, né, onde estava o K, troquei por 1 mais tangente de θ da primeira igualdade. Não me vai fazer besteira a mesma ressalva que a gente comentou agora há pouco, né? Ah, professor, eu vou cortar 1 mais tangente. Fica na sua. Não vai cortar nada, que você está descartando solução. Posso cortar alguma coisa desde que não seja zero. O que me garante que esse parênteses não pode ser zero? Pelo contrário, é uma das soluções, inclusive, se ele for zero. Mas, de qualquer modo, observar que é um fator em comum ajuda. Por quê? Porque se eu passo tudo para um dos membros da igualdade, eu já posso colocar alguma coisa em evidência e já quebrar a minha equação em partes menores. É fundamentalmente para isso que ajuda muito a fatoração, né? Então, por exemplo, aqui, ó, passando esse cara da esquerda para a direita, a gente vai ficar com 0 igual a... Aí eu vou ter, né? Ou 1 mais tangente, o parênteses, vezes tangente, menos o parênteses vezes 2. Então, colocando o parênteses em evidência. Ó, ele vezes tangente é o que já estava lá. E passou para o outro lado, menos 2 vezes o parênteses. Então, menos 2 vezes o parênteses. Como sempre, né? Ficou algum tipo de dúvida em relação a se você colocou em evidência corretamente. Pensa aqui, se você refizer, né, a distributiva mentalmente ali, tem que voltar a essa expressão que eu tinha antes. E aí, a questão acaba por quê? Vou falar o básico agora. Um produto só vai dar zero quando pelo menos um dos fatores for zero. Se 1 mais tangente de θ for zero, então tangente de θ igual a menos 1. Ou, se esse parênteses for zero, tangente de θ tem que ser 2. Mais uma vez, reforço, tá? Se na passagem anterior aqui você cortar o mais tangente de θ, você vai ficar apenas com tangente de θ igual a 2, vai estar descartando a outra solução ali, que seria o tangente de θ igual a menos 1. E não tem nada de pior, né, do que a outra opção, tá bom? Essa aqui é a resposta para o item B. A gente já tinha confiado, né, que era provável que mais do que um valor realmente fosse se encaixar na pergunta, ele tinha colocado meio que no plural ali. E por esse caminho, nessa questão da divisão aqui pelo cosseno, logo depois que a gente cai no sistema, já faz ficar bem eficiente essa resolução. Mas não que seja estritamente necessário vir por esse caminho. Então, uma resolução que acaba sendo um pouquinho mais burocrática, mas talvez fosse mais natural de se fazer na hora da prova. Vou deixar de observação aqui, só para ver que vai cair na mesma situação depois de algumas passagens. Se eu não efetuasse, então, a divisão aqui pelo cosseno, eu vou copiar esse sistema aqui para baixo. Só que eu vou adiantar uma coisinha. Nessa segunda equação aqui, acho que eu posso colocar o 2 em evidência do lado esquerdo. Poderia ter feito isso antes, inclusive, tá? Ao longo da resolução anterior. Mas aqui, vamos fazer isso. Pronto, está colocado em evidência. E aí fica imediato, né, eu propor uma substituição desse parênteses. Também a gente já havia observado isso na resolução anterior. Eu posso trocar esse parênteses pela primeira equação. Esse cosseno mais seno θ aqui, eu troco por K vezes cosseno. Substituindo, então, a primeira na segunda. Ao fazer isso, eu vou ficar com 2K cosseno de θ, do outro lado, K vezes seno de θ. Mesma ressalva. Tá? Perceba que os pontos fundamentais eles acabam aparecendo de qualquer jeito. Mesma ressalva do anterior, não me vai cortar o K.
Ela é justamente como K é 1 mais tangente de θ, é o comentário de tomar cuidado de não cortar o parênteses 1 mais tangente aqui. Tá? É o K que você não pode cortar agora. Mesmo estilo, né? Joga tudo para um lado, bota o K em evidência. E aí você fala o quê? De novo, o produto só vai dar zero quando pelo menos um dos fatores forem zero. Ah, sim, e claro que também você pode fazer o seguinte. Falar, não posso cortar então porque há o perigo do K ser zero. Tá, então faço o caso em separado do K igual a zero e falo K igual a zero, ou se não for esse caso, aí você corta e chega na outra igualdade. É a mesma coisa, tá bom? Agora, a partir daqui, se o K for zero, você volta na primeira igualdade, ou na segunda, tanto faz, né? Mas, por exemplo, na primeira aqui que é mais rápido. Você vai ficar com cosseno mais seno igual a zero vezes alguém, portanto zero. E a outra, 2 cosseno menos seno igual a zero. A partir daqui, consegue ver que vai dar a mesma coisa aqui, a primeira resolução ali? Se eu passo o cosseno para o outro lado. E aqui eu passo o seno para o outro lado. Entramos na mesma discussão, tá? Reforço. Os pontos principais eles vão aparecendo, tá? A gente só acaba mudando um pouco a ordem que eles vão dando as caras aqui. Como a gente já havia discutido na primeira resolução ali do item B. Cosseno de θ igual a zero não faz sentido para o problema, né? Porque em qualquer uma dessas igualdades, se o cosseno de θ fosse zero, o seno também teria que ser zero, mas aí você não explica, né, como é que isso vai encaixar na relação fundamental. Não tem como, é impossível um arco ter seno e cosseno nulos simultaneamente. E também, de qualquer modo, né, a tangente não seria definida para esses caras, a pergunta não faria sentido. Então, cosseno de θ igual a zero, não tendo serventia, eu posso passar dividindo o cosseno de θ, já que ele não vai ser zero. Deixa eu até colocar direto. Aqui vai ficar seno sobre o cosseno, que é tangente do θ igual a menos 1. Ou, aqui, ó, passando o cosseno para baixo dividindo, vai ficar 2 igual a seno sobre cosseno, tangente de θ. Bateu a resposta? Bateu a resposta. Que bom, né? Então, assim, você vê, aqui você acaba quebrando um pouco antes, né, em casos, e acaba tendo que conduzir um pouquinho mais as contas separadamente ali, mas, como essa resolução aqui, talvez ela pareça um pouco mais natural, um pouco menos roubada, né, do que esse truque de a gente já dividir pelo cosseno logo de cara ali, não tem nada errado com ela, fica de rota alternativa. Perfeito? Então, aqui uma questão que envolve o contexto de matrizes, né? O item A é bastante mecânico, definição ali de matriz transposta e produto matricial. E no item B, aí a gente já tem uma análise um pouco mais cuidadosa daquela igualdade matricial que foi proposta, que acaba se desdobrando num sistema, não é um sistema linear, e algum cuidado aí na parte da trigonometria, né? Também, cuidado, independente da resolução que você for aplicar, né? Cuidado de não cortar a coisa indevidamente aí, porque nesse caso era bem perigoso perder soluções pelo meio do caminho. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.